Vestibular no relacionamento. A primeira vez que eu ouvi isso, eu confesso que eu fiquei um pouco assim. Como assim isso vai acontecer? Bom, vamos lá. Para onde a gente vai começar? Quando a gente fala de relacionamento amoroso, muitas pessoas têm uma ideia, assim, uma noção um pouco distorcida sobre o ato de selecionar uma pessoa, né? Quais são os fatores, o que que a gente tem que fazer para saber que aquela pessoa é compatível com a gente, para de fato a gente começar uma relação como um namoro, né? E isso então perdurar, se desenvolver para um noivado e um casamento. Bom, eu acredito nisso. Se a gente está namorando, é porque a gente tem uma ideia de depois essa relação evoluir e de fato se tornar um casamento. Mas a minha visão é um pouco conservadora, mas isso é o que eu defendo. E aí eu fui estudar, né? Claro, como uma boa curiosa nata da vida, eu fui estudar sobre relacionamento, fui estudar sobre se tornar uma mulher de valor, para ter então de fato um relacionamento de valor. E aí chegou um momento desses estudos em que chegou essa parte que é a parte do cortejo, né? Quando a gente começa a sair com alguns pretendentes para fazer o vestibular do relacionamento. Então, o vestibular do relacionamento é como se fosse um teste de avaliação em que ambos os parceiros, tanto a potencial parceira como o potencial parceiro, eles estão ali no momento de avaliação para saber os prós e os contras dessa pessoa, para entender de fato se ela então é a pessoa selecionada para viver um namoro com ela. E eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Todas as minhas relações anteriores foram pautadas em intuição, em química, enfim, não foram pautadas nisso. E eu não tive uma educação em casa sobre como se relacionar. Eu não tive orientações na escola de como entrar num relacionamento. E como eu queria uma relação de qualidade, eu falei, dessa vez eu preciso me trabalhar e eu preciso ter consciência, de como me comportar para que eu alcance, então, da forma correta, o que eu mereço. Né? Eu não posso só agir agora no impulso, sou mulher, sou minha intuição, meus chakras, meus espíritos estão dizendo para escolher ele porque sim, não pode ser dessa forma. Porque algumas relações anteriores foram pautadas nisso, foram pautadas também em questões de dores, de traumas, de medos. Então dessa vez eu falei, não, como eu fiquei um ano me desenvolvendo, isso acontece muito. Quando você começa a se desenvolver bastante, você vai ficando um pouco calejada e até um pouquinho mais exigente, né? E com medo de se colocar em qualquer tipo de relação que não seja uma relação de qualidade. Pelo menos comigo foi dessa forma que aconteceu. Então, vamos estudar. E aí eu lembro que eu estava estudando, estava me trabalhando, vivendo a minha solitude, fazendo. Eu estava muito feliz sozinha. Eu lembro que eu fiquei muito tempo solteira. Muito tempo, fiquei um ano. Mas nesse um ano eu vivi. Eu fiquei, conheci algumas pessoas, mas não estava muito virada para isso, não estava sentindo. Eu quase quis entrar numa relação por dependência emocional, e aí eu falei, não, tá errado isso aqui, não tava dando certo para mim, e aí eu brequei, fui me trabalhar mais, me desenvolver mais. E nesse desenvolvimento chegou a parte do vestibular, do relacionamento. Então, o que que é isso? Para as mulheres aqui e para os homens também, que estão nessa fase do cortejo e querendo conhecer pessoas. Primeira coisa que eu tive que viver o desconforto, né? Tô sendo bem transparente aqui com vocês. Extremamente vulnerável, inclusive. Ah, bom, nessa era digital, eu acredito que exista essa parte do cortejo social, presencial, mas é muito mais desafiador, né, com os aplicativos que existem. E dentro dos meus estudos, o professor falava que a gente teria que estar, assim, imerso nos aplicativos de relacionamento. Então, eu fui pro aplicativo, eu lembro, e foi assim, uma relação, foram vários altos e baixos. Eu baixei o aplicativo e desbaixei e deletei várias vezes, porque eu falava, gente, isso não é pra mim, eu não tenho tempo. Eu tava trabalhando bastante na época ainda. Eu tava numa vida muito acelerada, vários projetos de branding tocando no mundo inteiro. E aí eu lembro que eu baixei o. Tinha o Tinder, mas eu tinha um preconceito com o Tinder, não sei por quê. Eu falei, cara, Tinder não vai funcionar pra mim. E aí eu não usei o Tinder. E aí eu lembro que tinha o Bumble muito forte lá em Lisboa, e baixei o Bumble. E o Hinge foi uma amiga minha que me passou, na verdade ela me inscreveu nesse aplicativo. É, E, tô me perdendo. Tá, voltei. Então ela baixou esse aplicativo pra mim e assim, na época, quem conhece o Hint depois me fala, eu me sentia numa entrevista de emprego, porque tinha que responder várias coisas pra entrar no aplicativo, tinha teste de voz, tinha foto, tinha um monte de coisa. Eu falei, gente, que loucura. Então tá, fiquei lá. E aí eu lembro que
é um jogo emocional quando você tá no aplicativo, né? Sendo mulher, homem deve ser uma coisa diferente, uma visão diferente, acredito eu. Nunca perguntei pro meu marido, vou perguntar um dia depois eu trago pra vocês. E é um jogo emocional, porque são sempre aquelas conversas já, sabe? Aquelas primeiras conversas de quando você tá conhecendo uma pessoa online, então são conversas um pouco, não são muito profundas, né? Eu sou uma pessoa com muita profundidade, eu gosto de conversar olho no olho, e só que eu também não tinha muito tempo, e a minha vida também, eu já tava num lugar já de valor que eu estava me trabalhando, que eu deixava muito claro isso para as pessoas. Eu fazia um filtro ali já no digital para poder ir para o presencial. A pessoa que tinha a possibilidade de me conhecer presencialmente, ela tinha passado já por um grande filtro digital. E isso é o vestibular. Então, o que que é o vestibular? O vestibular de relacionamento é a primeira. O que que você tem que avaliar? Primeira coisa que você tem que fazer. Enquanto você está conhecendo pessoas, o que me ajudou muito, tá? Eu estudei muito sobre a mente de uma mulher e muito sobre a mente de um homem. Então, eu fui entender o que que move um homem, como que é o comportamento de um homem numa situação que é diferente de uma mulher, completamente, porque a mulher é mais emocional e o homem é mais racional. Eu fui entender quais são as ambições de um homem, quais são as ambições de uma mulher, feminina, equilibrada, porque eu queria ver uma relação equilibrada. E aí, fui pro meu primeiro encontro. Vamos pular pro meu primeiro encontro com o James. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Eu não tinha muita paciência pra ficar conversando. Não é que eu não tinha paciência, eu de fato não tinha tempo, porque a minha vida estava tão interessante, eu estava fazendo tantas coisas no offline. Eu estava fazendo curso de pintura, eu estava fazendo workshop de cerâmica na época, eu tinha comprado um livro, eu estava pintando. Na época eu morava num quarto, alugado lá em Lisboa, uma casa partilhada com 7 quartos. E eu estava morando nesse quarto ainda. Não tinha conhecido o James ainda, estava lá em Lisboa. Mas estava super feliz. Tava super feliz porque eu estava vivendo um momento de liberdade que eu não via há 7 anos, porque eu estava numa outra relação. Então eu estava nesse momento de descoberta. E aí eu tava fazendo várias coisas e saindo com as minhas amigas. Então eu de fato não tinha tempo. Não é aquela história que tem gente que gosta de ficar fazendo joguinho, né? Eu não sou dessas de joguinho, nunca fui. Então tem gente que fala, ai, não tenho tempo, mas na verdade a pessoa tem super tempo e tá ali olhando a tela do celular o tempo inteiro. Eu era de fato o oposto, eu realmente não tinha tempo. Então tinha que ser interessante, tinha que valer a pena, né, pra eu ir de fato para um presencial. E aí, como eu não tinha muita paciência, eu lembro que eu coloquei o arroba do meu Instagram. Falei, gente, é sobre isso, ó. Tá aqui o arroba do meu Instagram. E aí eu pensei, porque faz parte da característica masculina, e sempre foi minha isso, e hoje eu falo isso com até não me orgulho disso. Mas eu gostava antigamente de conquistar. Hoje eu quero ser conquistada. Hoje eu quero ser cortejada. Então eu fiz uma estratégia que pra mim funcionou. Eu tava lá no aplicativo, mas eu quase não tava. Eu lembro que às vezes eu ficava uma semana sem olhar o aplicativo. Quando eu voltava, tinha lá as atualizações. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um truque. Eu coloquei o arroba do meu Instagram na época. Hoje eu desativei minha conta no Instagram. Um outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas hoje não faz sentido pra mim o Instagram agora. Mas na época eu coloquei lá o arroba do meu Instagram e eu pensei: se este homem tem atitude e tem essa energia masculina de conquista e de cortejo, ele vai me chamar no direct do Instagram. E eu coloquei. E dito e feito, algumas pessoas entraram em contato comigo no Instagram e o James também entrou. E aí eu fui fazendo um filtro no digital. Primeira parte, né? Faz o filtro digital. Gente, isso aqui é uma. Eu não sou especialista em relacionamento, tá? Então, pelo amor de Deus, eu tô falando aqui como uma mulher genuína que viveu essa experiência e tá contando o resultado que ela vive. Hoje eu tô super feliz e vou continuar até o fim da minha vida, eu tenho certeza. E aí, então, o que que eu fiz? Primeiro eu fiz o filtro digital. Depois eu fui pro filtro presencial. O que que eu fiz nesse filtro presencial? Primeiro encontro, tá? Era uma regra minha. Podem me julgar. Quem não gostar, gente, esse canal não é pra vocês. Mas eu vou falar o que funcionou pra mim, tá? Então, nesse primeiro encontro, eu não podia beijar. Não fazia sentido pra mim nenhum beijar. Assim, toque físico, porque eu tô conhecendo a pessoa, né? E no Brasil, acho que, não sei como tá agora, mas eu lembro que quando eu era adolescente, a gente saía, assim, baladinha de 15, 16 anos que a gente mentia RG pra entrar na baladinha. E as pessoas se beijavam, nem perguntavam o nome. Eu achava isso estranho. Mas era isso, né? E aí eu me mudei e falei, eu não vou fazer dessa forma, eu não quero que seja desse jeito, com essa intensidade toda, porque a intensidade atrapalha. Isso é uma coisa que me atrapalhou muito. Quando você é muito intensa, você começa a criar muitas ilusões na sua cabeça. E aquilo não é real. E relacionamento é uma coisa real. Então você tem que fazer uma seleção ali com o pé no chão
e avaliar se aquela pessoa, ela condiz com o estilo de vida que você merece viver, com a sua forma de pensar, com os seus princípios, com os valores que você defende. Porque tem tanta gente hoje que está num relacionamento que você faz um. Se você abre esse relacionamento para uma conversa entre os dois mais profunda, em 10 minutos você descobre que as pessoas são completamente à parte, são completamente distantes e avessas em termos de princípios e valores. É óbvio que essa relação não vai dar certo. Então, provavelmente aquela relação existe por dependência emocional. Só pode ser, né? Enfim. Então, foi de fato uma entrevista. O James fala pra mim, ele fala, nossa, parecia uma entrevista, mas é interessante porque ele falou pra mim, eu perguntei pra ele um dia, eu falei assim, o que que te fez me escolher, né? Dessa forma, porque eu tava escolhendo ele, mas a escolha foi, como que eu posso dizer? Simultânea? Bilateral? Não sei. E aí ele falou, o que me fez te escolher foi a sua assertividade, a sua calma e a sua análise no nosso primeiro encontro. Porque quando você analisa essa pessoa, isso vai te trazer uma postura de seriedade. E eu lembro que eu conversei com ele, a gente foi. Primeira coisa que eu fiz, a gente fez o nosso encontro. Não foi à noite, eu não queria que fosse à noite, foi tipo um almoço, fim de tarde. Ele me levou no Honest Greens, que é um restaurante que eu adoro em Portugal, é espanhol, mas tem em Portugal, que é de comidas assim mais saudáveis. E eu nem tinha falado, mas como a gente estava conversando, ele já foi me percebendo, ele me levou num lugar que ele já sabia que eu. E é uma coisa que você tem que observar, que se aquela pessoa está investindo em você. O homem tem que querer te conquistar, meninas, sempre, todos os dias. Casamento, relacionamento, quem conquista, na minha visão, é o homem. A mulher recebe, tá? E aí, nesse primeiro encontro, nesse date do Honest Greens, a gente foi, não teve bebida alcoólica, não teve nada disso. Eu agora não bebo mais, mas na época eu ainda bebia. E E eu lembro que eu cheguei pra ele, a gente tava conversando, e eu falei pra ele, ó, vamos lá. E essa parte, eu nem sei como eu falo isso em voz alta hoje, mas assim, fluiu, porque eu tava tão decidida, eu falei pra ele assim, seguinte, James, você é uma pessoa muito interessante, te achei muito interessante, por isso que você tá nessa segunda fase aqui, você passou por essa filtragem, Como é que se fala, gente, quando a gente vai no hospital, você faz uma triagem. Falei, você passou nessa triagem digital e eu tô aqui, mas eu vou ser muito honesta com você, tá? Eu sou uma mulher que eu tô me desenvolvendo agora e eu quero que a minha vida sempre seja e continue sendo interessante. Então, eu não tô disponível o tempo inteiro. Então, para eu estar aqui para você hoje realmente é porque você foi uma pessoa interessante. E eu quero deixar claro para você que eu quero um relacionamento. Não tô dizendo que vai ser com você, que isso vai acontecer. Porque é importante, gente, é importante você deixar claro que você quer uma relação. O que mais tem hoje é um monte de gente fingindo que não quer nada. E aí o homem vai interpretar que você não quer nada e ele vai te tratar da devida forma. Ele vai te enrolar, ele não vai te assumir, e aí ele vai estar investindo em uma pessoa que quer alguma coisa. Tem gente que tem medo, eu morria de medo de rejeição, porque eu achava que o James tinha um grande potencial, eu tinha medo da resposta que ele pudesse dar a partir do meu posicionamento. Só que aí eu pensei, dependendo da resposta que ele der, ou ele fica ou ele sai. Isso precisa ter coragem, precisa ter autoestima. Então eu tô encorajando vocês aqui a fazerem isso, quem tá nesse processo de relacionamento, quem tá nessa triagem. É melhor vocês terem coragem, de uma forma educada, elegante, falar o que vocês, qual é o objetivo de vocês e continuar essa avaliação, do que vocês fingirem que não querem nada, ficar naquela brincadeirinha, naquele jogo de molha não molha, ai, não quero nada, mas no fim fica esperando uma ligação à noite ou quer que a pessoa te conquiste se você tá mostrando que você não quer ser conquistada. Entende? Então eu cheguei pra ele e falei assim, ó, como eu te falei, te achei uma pessoa interessante, acho que algumas coisas batem ali, mas eu preciso entender mais um pouquinho sobre você, me conta sobre você, mas eu quero deixar isso claro. Eu quero ter uma relação, eu quero namorar. Não tô dizendo que é com você, porque eu não te conheço ainda. Então, se der certo hoje, a gente pode se conhecer em outros momentos, se para você fluir, se você quiser realmente dar continuidade a esse processo de se conhecer, que é esse vestibular de relacionamento. Eu não falei esse vestibular de relacionamento para não assustar, né? Mas eu sabia que o processo era esse. Eu falei pra ele, a gente pode continuar se conhecendo, pra mim vai ser um prazer desfrutar da sua companhia, pra gente se conhecendo. E foi isso que aconteceu. E a gente foi saindo. Então ele foi me chamando. E é engraçado, porque quando você é verdadeiro com a pessoa e você não entrega tudo de uma vez e você deixa um mistério no ar, isso ativa o lado de conquista do homem honrado, do homem que é um homem sério, responsável. Não tô falando de um moleque que quer brincar, daqueles homens
sei lá, o nome, bon vivant, sabe? Que quer fazer qualquer coisa e não tá nem aí pros outros, narcisistas, não é essa linha que eu estou falando de homens sérios, honrados. E aí isso ativou nele esse desejo de conquista, porque eu lembro que depois desse primeiro encontro, depois de 4 encontros, ele já me pediu um namoro, e esses 4 encontros foram em menos de um mês. Então, assim, e eu também falei pra ele na época que, gente, tô abrindo super a relação aqui, mas é isso. Eu falei pra ele que eu não teria relação sexual antes de namorar. Eu falei isso pra ele porque pra mim não faria sentido. É porque eu tava nesse momento de me trabalhar e eu não acreditava naquilo, porque eu queria uma coisa séria e sólida, então. Mas isso é uma questão minha, gente. Podem julgar quem quiser. Eu não vou mudar isso. Isso é uma coisa que eu vou passar pra minha filha, por exemplo. No dia que eu tiver uma filha, eu vou passar pra ela. E se ela quiser levar pra frente, é sobre isso. Se não quiser também. Meu papel como instrutora foi realizado. E eu falei isso pra ele. E aí a gente teve mais 4 encontros, eu acho, e sempre conversando com calma, sem aquele desespero de estar ali, sempre com reciprocidade afetiva. Então, o que é reciprocidade afetiva? Se ele me mandava mensagem, eu mandava de volta. Eu não ficava mandando o tempo inteiro. Tinha que partir dele a ação de conquista. Isso eu coloquei muito claro na minha cabeça. A ação de conquista não pode ser minha. Tem que ser do homem. Porque isso foi o que eu aprendi em todos os estudos que eu fiz. E isso me colocava no lugar de feminina. E eu fui me ocupando com a minha vida, que foi muito gostoso. Então, eu também mostrava pra ele, indiretamente, que a minha vida era interessante. Isso faz um homem despertar uma curiosidade, faz ele querer te conquistar o tempo inteiro. Um grande erro que muitas mulheres cometem, elas começam um relacionamento com a pessoa e elas se largam. E elas começam a ficar dependendo emocionalmente dessa pessoa. Vocês não podem fazer isso. A gente tem que gerar esse desejo de conquista diariamente nesse homem. Você tem que se cuidar, fazer seu autocuidado, se vestir bem pra você. Eu me arrumo todos os dias, eu fico linda na minha casa, pra mim. Não só pro meu marido, pra mim primeiro. Você tem que fazer suas coisas, tem que ter uma rotina gostosa, sabe? Se nutrir de você, fazer coisas que você goste, não só com ele o tempo inteiro. E eu mostrei isso desde o início pra ele. Então, isso foi o vestibular do relacionamento. E aí, o que que você vai avaliar nesse vestibular do relacionamento? Se os objetivos de vocês são objetivos em comum, de vida, trabalho, estilo de vida, rotina, se os valores que vocês defendem são valores em comum também, se existe verdade e respeito sobre a autenticidade do outro, isso é muito importante. Tem muita gente, mulher e homem, que é manipulador e controlador, que conhece a pessoa de um jeito e depois quer moldar essa pessoa da forma dela. Eu não acredito nisso. Para o relacionamento acontecer, tem que existir respeito, verdade, diálogo. Tem que ter essas 3 frentes. Então, respeito é você respeitar a sua autenticidade e principalmente a autenticidade do outro, porque é assim que uma relação acontece, né? Ela se cria de uma forma sólida e estruturada. Por isso que é importante você fazer o vestibular, porque a pessoa vai te mostrar o tempo inteiro a verdade dela ali. Ela pode construir um personagem, mas na hora da ação você tem que ver. Então, isso era uma questão que eu ouvia muito no curso. Não escute o que ele fala, escute o que ele faz. Na parte do vestibular, nessa parte de avaliar essa pessoa para saber então se ela vai ser sua namorada ou não. Seu namorado ou não. Então, o James falava muitas coisas, mas eu observava o que ele falava, mas estava muito mais atenta à postura dele, às atitudes dele, ao comportamento que ele tinha comigo. Ele me dava flores, ele me cortejava. Ele falava coisas e cumpria a sua palavra. É o homem que fala e cumpre a sua palavra. Eu precisei estudar isso. Então, vamos lá. Voltando. Tem que ter verdade, onde você aceita a sua verdade e você sempre fala a sua verdade de uma forma educada, de uma forma elegante, de uma forma genuína. Não tenha medo de falar a sua verdade, porque se você começa uma relação mentindo para agradar o outro, você não vai conseguir sustentar isso durante muito tempo. Isso em algum momento vai tocar na sua relação, isso vai criar um conflito e pode gerar até um fim de uma relação. Então, se você não sabe a sua verdade ainda, você não está pronta para viver uma relação. Então você tem que descobrir isso. Eu estava num processo de desenvolvimento, de construção. Eu fui descobrir qual era a minha verdade naquele momento, para então poder estar aberta a conhecer pessoas que sabiam também quais eram as verdades delas naquele momento. Então saiba a sua verdade, respeite a sua autenticidade e a autenticidade do outro. Tenha um diálogo claro. Estude sobre masculino e feminino e observe o que a pessoa faz, não o que ela fala. Preste bastante atenção. Então é isso. Foi esse o vestibular que eu fiz. É isso que eu chamo de vestibular de relacionamento. É um vídeo para as pessoas que estão nessa fase de querer conhecer uma pessoa. E para mim essa jornada funcionou. Confesso que foi bem desconfortável a parte do aplicativo,
Mas é isso, né? O mundo é digital hoje, moderno. Eu já fui muito mais digital. Eu pontuei aqui, acho que com vocês, comentei que eu não tô no Instagram mais agora, porque nesse momento não funciona pra mim. E eu sempre fui uma pessoa de muita profundidade, de muito conhecimento. E eu não consigo passar. Eu já tentei passar isso no Instagram em alguns momentos, eu não consegui. Da forma como eu queria, então hoje eu consigo ter essa liberdade aqui de trazer isso pra vocês de uma forma mais detalhada, né? Que me traga mais prazer em compartilhar essas histórias com vocês. Então, meninas e meninos, se vocês estão agora no momento de se desenvolverem primeiro e depois vocês sabem que vocês querem partir para uma relação, eu sugiro aqui que vocês façam esse vestibular e depois vocês me contam, tá bom?